Bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio de 2025 do programa Ecosenado. Veja o que preparamos para você nesta edição. O Silêncio da Motosserra, uma história que fala sobre o período de 8 anos em que a Amazônia experimentou a sua maior queda de desmatamento, registrada pelo jornalista e escritor Cláudio Ângelo. Tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, recebeu nossa equipe em seu gabinete para uma entrevista exclusiva. Ela falou sobre a premiação da ONU em dezembro e a conexão entre as populações originárias do Brasil e a pauta ambiental. Um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem há séculos pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. E a produção de hidrogênio a partir do bagaço do caju. Animação com hexágonos aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. Um livro sobre quando o Brasil interrompeu um processo Karine significativo de devastação que a floresta amazônica vinha sofrendo. O repórter Paulo Acrísio conversou com Cláudio Ângelo. O autor da obra defende que o governo deve colocar a Amazônia no centro do seu planejamento e promover políticas que levem em conta os potenciais da região para um desenvolvimento sustentável. 25 anos atrás, uma entrevista mudou os rumos da vida desse jornalista, hoje aos 50 anos. Desde então, a paixão pela natureza fez dele um inquieto observador, capaz de registrar com propriedade uma história que diz respeito a todos nós. Quem quiser conhecer a história Paulo recente Acrísio, da Amazônia, repórter. deve ler este livro aqui, O Silêncio da Motosserra, quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia. Conosco aqui no Ecosenado, Cláudio Ângelo, o escritor, jornalista, vai contar a história desse livro. Imagens aéreas de queimadas. O avanço da derrubada da floresta, períodos cada vez mais longos de estiagem, ondas de calor, a fumaça das queimadas cobrindo quase todo o país. Todos esses fenômenos são interligados. O Silêncio da Motosserra lança uma luz sobre um período de 2004 até 2012, quando o desmatamento da Amazônia caiu significativos 83%. Houve esse período de queda do desmatamento, no qual essas políticas públicas todas foram implementadas com sucesso, mas você tem todo um histórico, um conjunto de antecedentes para esse período da queda do desmatamento. Ângelo, jornalista de meio ambiente. Tudo que foi feito no governo Sarney, que foi feito no governo Fernando Henrique, e principalmente o que os cientistas fizeram, sobretudo na década de 90, criou esse caldo técnico, científico e de opinião pública também, para que essas políticas pudessem ser todas condensadas e colocadas para funcionar ao mesmo tempo. Imagem aérea de copas de árvores. Com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, quase metade do tamanho do país, a Amazônia brasileira sofre as consequências do desconhecimento e da incompreensão. Olha, o Brasil ele tem uma relação muito complicada com suas florestas em geral, né? A gente adora dizer que a Amazônia é nossa, e bate no peito, e ninguém tasca, é nosso patrimônio, etc. Mas, na verdade, o brasileiro ele não gosta muito de floresta, né? É o mato, né? É o mato, é uma coisa que deve ser derrubada, pejorativa. Você vê o plantio, né? E se você vai no interior de São Paulo, nos lugares por onde os bandeirantes passaram, no interior de São Paulo não tem uma árvore em pé nas cidades. Então tem um pouco essa coisa de mato é lugar de índio, e a gente não é índio, a gente não gosta disso, a gente tem horror a isso. Que é um pouco a mentalidade dos europeus que chegaram aqui e não enxergaram esse lugar de florestas que é o Brasil. Eles quiseram enxergar a Europa e refazer a Europa.
nesse pedaço de mundo, né, no Novo Mundo. O que seria uma Amazônia sustentável? Eu te digo que não é sustentável na Amazônia, criar gado. 65% de toda a área desmatada na Amazônia, ela virou pasto. E essas pastagens, elas têm capacidade de suporte de 1 boi por hectare ou menos, que não é nada muito diferente do que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Quer dizer, a gente tem em grande parte da Amazônia hoje uma pecuária que não tem produtividade quase nenhuma, que tem o mesmo padrão de produtividade que a gente tinha na Mata Atlântica no século XVIII. Aí vem aquela história da cobiça internacional, que de certa forma é desmentida no teu livro. Isso nunca Cláudio aconteceu. Ângelo, jornalista Essa história de meio ambiente. Internacional sempre foi paranoia. Isso atinge o seu paroxismo na ditadura militar. Eles precisavam justificar os gastos deles, precisavam justificar todas as políticas do regime, então eles inventaram essa coisa de, meu Deus, a Amazônia vai ser, se a gente não ocupar tudo aqui, ela vai ser saqueada e levada embora pelos gringos. Isso nunca esteve perto de ser verdade. No período do regime militar, a palavra de ordem era integrar para não entregar. As grandes extensões de terra desabitadas deveriam dar lugar a projetos de agricultura para as populações pobres do Nordeste. A Transamazônica foi o símbolo de uma era. Pouco ou nada se sabia do solo impróprio para o plantio de espécies não nativas. Não importava se isso mudasse a vida dos habitantes, fossem eles indígenas, ribeirinhos ou seringueiros. Sem qualquer lógica ou planejamento, o governo federal, ao mesmo tempo, financiava programas de reflorestamento e o desmatamento da Amazônia para dar lugar a pastagens em grandes fazendas. Você tem Cláudio Ângelo, terras jornalista de indígenas meio na ambiente. fronteira, em Roraima, por exemplo, que foram fundamentais para que o território de Roraima ficasse no Brasil e não fosse cedido à Inglaterra. O desmatamento que é feito para as pessoas pobres da Amazônia comerem é mínimo. O desmatamento é uma operação cara, é tipo R$2.000 o hectare, para você desmatar 1 hectare de floresta na Amazônia. Então não é simples de fazer. Quem faz desmatamento em larga escala são pessoas muito bem organizadas e muito bem financiadas, em geral para especular com terra para poder vender aquilo para um pecuarista em algum momento. Diversas imagens de árvores sendo cortadas, queimadas e fumaça. Evidentemente, a questão do emprego e da renda é fundamental, é preciso desenvolver cadeias produtivas. Várias delas já existem. Você tem a cadeia do açaí, castanha, tem produtos do extrativismo, tem madeira, pode fazer extração de madeira na Amazônia sem destruir tudo. Imagem de pé de açaizeiro, açaí em mãos e suco de açaí. O agronegócio é um carro-chefe das exportações brasileiras. A gente não estaria dando um tiro no pé se reprimisse o cultivo na Amazônia de soja e do gado? Ao contrário, a gente está dando um tiro no pé se a gente remove a floresta que produz a chuva para esse mesmo agronegócio. Saiu um estudo poucos dias atrás mostrando que 57% da renda da soja do Cláudio Brasil Ângelo, vem jornalista de chuva meio ambiente. que é produzida em árvores, né? Porque as árvores reciclam a umidade na Amazônia e fazem chover no resto do Brasil. Então você tirar a floresta, você está condenando o agronegócio a não prosperar. Na época do desmatamento, da queda do desmatamento, você teve o descolamento dessas curvas. A produção de soja cresceu vertiginosamente, a produção pecuária cresceu também, não tão vertiginosamente quanto a soja, mas continuou crescendo e o desmatamento estava caindo. Como seria esse desenvolvimento sustentável na Amazônia? O que a gente precisa fazer? Você precisa encerrar a expansão da fronteira agrícola na Amazônia. O que está desmatado na Amazônia dá para você ter uma agropecuária altamente Cláudio Ângelo, produtiva, jornalista de altamente meio tecnificada. ambiente. É possível fazer isso. Só que a gente precisa primeiro ter uma limitação a essa expansão. Você precisa entrar com políticas muito sólidas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. E isso só vai ser feito a hora que o Estado brasileiro, dentro da nossa democracia, fizer a mesma coisa que a ditadura fez, mas com um sinal trocado. A ditadura colocou a Amazônia no centro do seu planejamento. O governo democrático do Brasil precisa também colocar a Amazônia no centro do seu planejamento
e desenvolver políticas para a região que levem em conta as potencialidades da região. Seu livro não contempla o combate ao crime organizado. Como você pensaria a solução desse problema no sentido de recuperar essas pessoas que trabalham para a ilegalidade para uma vida dentro da lei e preservando a natureza da Amazônia? Tem que diferenciar primeiro os empregados do crime organizado dos executores do crime organizado. E na Amazônia, isso é importante entender, todas essas coisas andam em bloco. Quer dizer, a mesma organização criminosa que trafica armas e drogas, lava dinheiro com ouro, lava dinheiro com fazenda e emprega gente ilegalmente, Ângelo, jornalista de meio ambiente, escravidão, no desmatamento e outras atividades ilegais. Então, atuar contra o desmatamento também é atuar contra o crime organizado na Amazônia. Então, para isso, você precisa, mais uma vez, trazer a Amazônia para o centro do planejamento econômico do Brasil e investir em desenvolvimento sustentável dessa região. Diversas imagens de rio, árvores, aves, homem em barco e animais. As Nações Unidas homenagearam em 2024 6 pessoas no mundo com o prêmio Campeões da Terra por ações transformadoras na proteção do meio ambiente. Uma delas é brasileira, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara. Imagem de árvores, mata fechada e indígenas. Bem-vinda ao nosso programa, ministra, e parabéns por esse prêmio que é a maior honraria ambiental da ONU. A senhora foi homenageada na categoria Liderança Política. O que significa essa homenagem para a senhora e para a luta indígena no Brasil? Então, é uma honraria muito significativa para mim, para os povos indígenas, para a luta política que a gente tem feito para a ocupação de espaços dos povos e indígenas principalmente para fazer com que a sociedade, os governantes entendam que há uma conexão muito grande entre povos indígenas, meio ambiente, sustentabilidade, clima, né? E que a nossa agenda não diz respeito somente a uma pauta voltada a povos indígenas. Ela tem toda uma conexão, né? Então, um prêmio como esse, na categoria Liderança Política, relacionada com a proteção do meio ambiente, retrata muito bem toda essa trajetória que a gente vem, né, há séculos, pelo reconhecimento da demarcação das terras indígenas, pela proteção dos territórios, pela segurança dos povos indígenas dentro dos territórios, pela gestão dos territórios indígenas. Então, esse prêmio vem carregado também de muita responsabilidade, né? Porque é um reconhecimento que aumenta o compromisso para a gente Sônia seguir Guajajara, fazendo toda essa defesa, né, hoje dentro do governo federal, para que a gente possa ter esses direitos respeitados. Pois é, como a senhora falou, quando a gente fala em povos indígenas, em territórios indígenas, a gente imediatamente associa a natureza, a preservação da terra, né? Como que a senhora vê hoje a exploração da terra, da maneira que ela está sendo feita? Como é que interfere em aspectos sociais e climáticos também? Comprovadamente, os territórios indígenas são os mais preservados. A biodiversidade mais preservada, né? E a gente enfrenta uma correlação de força muito desigual, né, em relação às autorizações, os licenciamentos para o uso predatório da terra, né? E para nós, povos indígenas, de maneira geral, temos essa relação com a terra de mãe. E nós sempre falamos, né, a mãe terra, porque é ela que dá o sustento, é ela que garante a vida, é ela, né, que garante com que a humanidade permaneça no planeta. Então, trazer esse reconhecimento, né, para uma liderança indígena na categoria liderança política é reforçar toda
necessidade que nós temos hoje na mudança do modelo, né, econômico, a partir da produção de alimentos, a partir do uso sustentável, né, a partir da valorização dos produtos da sociobioeconomia, que é a valorização das iniciativas feitas pelos povos indígenas, que garante esse uso sustentável, né? E a terra tem um limite, né? E nós precisamos mudar esse uso predatório para um uso mais respeitoso e mais sustentável. E uma das maiores lutas dos povos indígenas é a demarcação de terras, né? Só nesses 2 anos, sob a sua liderança, foram demarcados 13 territórios indígenas, né? O que representa esse número e como é que está esse processo atualmente? Significa um avanço muito grande, embora ainda muito pequeno em relação ao passivo que a gente tem de territórios a serem reconhecidos, né? Mas essas 13 terras indígenas já ultrapassa os últimos 10 anos antes da gestão, né, dessa gestão do presidente Lula, que em 10 anos foram 11 territórios indígenas demarcados. E agora, em 2 anos, né, foram 13 territórios indígenas homologados, né, e mais 11 portarias declaratórias, que é também uma fase importante, fundamental, para se avançar com o processo, que é uma etapa que é assinada pelo Ministério da Justiça, né, para que volte, né, para a FUNAI, para fazer a parte da demarcação física, que é colocar os marcos legais, as placas, e daí segue para a homologação. A garantia dos territórios indígenas na mão dos indígenas, né, ainda é a bandeira de luta prioritária dos povos indígenas no Brasil. Então nós queremos ainda avançar muito mais, né? E ministra, mesmo em terras demarcadas, na Amazônia, por exemplo, tem ainda exploração ilegal de minérios, de madeira, isso acontece, né? Muito, né? Muito. Uma das regiões do Brasil que mais tem territórios já regularizados é a Amazônia. E mesmo assim, esses territórios têm um processo muito violento de invasão, né? Exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de minérios, exploração ilegal de caça, grilagem de terras. Então, são vários os tipos de invasões, né? E já na nossa gestão também, a gente trabalhou para fazer a desintrusão desses invasores, né, dentro dos territórios indígenas. A gente está até tentando já diferenciar um pouco esses termos, né, porque tem a desintrusão, que é daquelas áreas que estão no processo de demarcação e tem pessoas lá que precisam ser retiradas, e para isso tem que ver se tem direito à indenização, se não tem, né, se tem direito a um reassentamento, se não tem. E nesse caso dos invasores, né, é a extrusão, porque na verdade eles estão ali ilegalmente e precisam ser retirados. Nós já conseguimos retirar, né, esses invasores de 5 territórios indígenas e temos uma lista já de mais 32 áreas indígenas que estão nessa prioridade para fazer essa extrusão. E a partir desse trabalho que nós estamos fazendo, estamos discutindo já a criação, né, a construção de uma política de desintrusão, para não ficar apenas em casos pontuais, né, e a gente possa ter uma política que defina essa ação permanente dentro dos territórios indígenas. Ou seja, é um assunto muito complexo, né, demanda muita fiscalização e ação de todos os poderes, né, de várias instâncias, né. E a gente tem trabalhado aqui de uma forma muito transversal, articulada com outros ministérios, né? Até porque a gente é um ministério articulador da política e o Ministério da Justiça, por exemplo, tem ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, que são os órgãos de segurança que precisam, né, estar junto, que é quem faz diretamente a ação, né? Temos o IBAMA, que é o órgão responsável pela fiscalização, o próprio ICMBio, então a gente conta diretamente também com o Ministério do Meio Ambiente, mas para além de fazer essa ação de desintrusão
ou extrusão, a gente também trabalha com as ações pós-desintrusão, para levar os planos de gestão, né, para que os indígenas possam implementar ali as ações diretas nos seus territórios, para levar água potável, para levar conectividade, energia. Então a gente está trabalhando muito com a política de forma integral. Só no território Yanomami a gente trabalha com mais de 20 ministérios. E além da demarcação de terras, quais outros desafios? Eu sei que a senhora já citou alguns que têm relação direta com a demarcação de terras, né? Mas quais outros desafios, quais outras políticas públicas estão sendo desenvolvidas para fortalecer a cultura, os direitos dos povos indígenas? A gente está discutindo muito essa questão da implementação dos PGTAs, que é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental. O PGTA discute todas as pautas dentro de um território, a partir da sua realidade. E na construção do PGTA se discute o fortalecimento cultural, o fortalecimento da educação, né, o atendimento suficiente de qualidade em relação à saúde, né, a saúde básica dentro do território, né, e também o ensino superior, né, porque a gente tem hoje mais de 60 mil indígenas que estão fazendo já curso superior. Estamos já também concluindo, né, um processo de consulta para a construção da universidade indígena. E como é que o Congresso pode ajudar em todas essas causas? Olha, tem uma correlação de força muito desigual, né, com o Congresso Nacional e a política indigenista, né, os interesses e direitos que os povos indígenas têm garantidos na Constituição. Né, o Congresso Nacional tem apresentado muitos projetos de leis, muitas PECs, que retira direitos, né, que revê a Constituição Federal, que reduz direitos e que facilita essa exploração nos territórios indígenas, né? Então, eu tenho aqui também buscado muito essa articulação com o Congresso Nacional, de conversar com os líderes dos partidos, com os presidentes de comissões. Tenho buscado também emendas parlamentares junto a vários parlamentares ali. Eles têm me recebido, né, muito bem, porque, afinal de contas, a gente está ali defendendo um direito que é constitucional, né, apenas para que se respeite um direito já adquirido. Então, o Congresso poderia ajudar muito se entendesse, por exemplo, que demarcar territórios indígenas não é uma afronta à bancada ruralista, ao agronegócio. Pelo contrário, o último estudo, né, que foi publicado mostra que 80% das lavouras do agronegócio depende das chuvas que vêm de dentro dos territórios indígenas. Porque, por ser as áreas mais preservadas, é exatamente essas áreas que geram a chuva, né, que vai para São Paulo, que vai para o centro-oeste, para o sul, para o sudeste do país. O Congresso Nacional precisa entender que demarcar terras indígenas, né, é também proteger os seus negócios, é também, né, contribuir com a vida no planeta. E nesse momento que se discute tanto, né, o aquecimento global, já as mudanças climáticas em curso, com tantos eventos, fenômenos extremos acontecendo, né, é preciso olhar para aquilo que realmente interessa para conter essa crise climática. E as terras indígenas se apresentam, né, como uma grande contribuição, se não como uma das maiores alternativas para conter essa crise climática no Brasil e no mundo. Tá certo, ministra. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Veja agora destaques do Brasil e do planeta dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e diversas fotos da natureza. Giro Ambiental. Ao menos 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil em 2024, segundo o monitor do fogo do MAP Biomas. Em relação a 2023, o aumento foi de 79%. O bioma da Amazônia foi o mais afetado, totalizando 17,9 milhões de hectares destruídos.
O valor corresponde a mais da metade da área queimada no Brasil em 2024 e é a maior área atingida dos últimos 6 anos no bioma. O Ministério do Meio Ambiente anunciou as ações de prevenção e combate a incêndios florestais em 2025. Entre as medidas, foi assinada uma portaria que declara emergência ambiental por risco de incêndios em determinadas épocas e regiões. O documento apresenta as áreas vulneráveis e os períodos de queimadas para viabilizar a contratação emergencial de brigadistas e a implementação de ações preventivas para minimizar impactos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado elegeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para presidir o colegiado. O parlamentar já ficou à frente da comissão no biênio 2019-2020. A senadora Leila, do PDT de Brasília, ex-presidente do colegiado, foi escolhida para ser a vice-presidente. Os dois estarão no comando da CMA até 2026. Uma solução inovadora na produção de hidrogênio verde. Pesquisadores do Laboratório de Bioengenharia e Valorização da Biomassa da Universidade do Ceará conseguiram criar um processo de baixo custo utilizando o bagaço do caju. Animação com hexágonos, aerogeradores e placas solares. Ideias verdes. O caju é uma fruta tropical originária do Brasil e tipicamente nordestina. Mas o descarte do bagaço pela agroindústria da castanha e do suco gera o desperdício de uma matéria-prima que tem muito potencial. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram uma solução inovadora: a produção de hidrogênio a partir de resíduos do caju. Texto e narração. A fabricação e o Alice armazenamento tradicionais de hidrogênio ainda exigem elevados investimentos financeiros. O novo método, desenvolvido por alunos e professores de engenharia química, reduz esses custos por meio da conversão microbiológica de água e substratos orgânicos em hidrogênio, utilizando insumos renováveis. O processo começa com a lavagem, secagem e trituração dos bagaços de caju adquiridos por empresas parceiras. Em seguida, é feita hidrólise para obter um meio rico em glicose e xilose. O resultado é fermentado em reatores, onde elementos como luminosidade e agitação são controlados para maximizar a produção de hidrogênio e outros gases. Este processo inédito e de baixo custo valoriza um resíduo abundante na indústria, alinhando-se à bioeconomia circular. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. youtube.com/TV Senado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2025.